A sabedoria oculta de Deus revelada aos que o amam. É sobre isso que nós estaremos falando nesta manhã. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, do verso de número 6 ao verso de número 9. Para entender esta mensagem, nós precisamos entender que Paulo estava escrevendo a uma igreja que estava na cidade de Corinto. Era uma cidade intelectual, era uma cidade filosófica, era uma cidade influenciada pela cultura grega, que valorizava a oratória, retória e filosofia. Então, para entender o que é que Paulo está falando aqui, Paulo está falando sobre uma sabedoria do sistema, uma sabedoria do mundo, uma sabedoria chamada sabedoria do homem, ou dos poderosos. E depois ele apresenta a sabedoria daqueles que são maduros ou que conheceram o Evangelho e que foram alcançados pelo amor do Deus Todo-Poderoso, a graça de Deus. E ele separa essas sabedorias. Prevalece a sabedoria que vem do alto e aniquila a sabedoria humana. Então é sobre este assunto que Paulo trata nesses 3 versos de 1 Coríntios, capítulo de número 2. Eu quero dizer para você que eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando da palavra de Deus às 7 horas da manhã. Você é bem-vindo aqui comigo, você é bem-vindo. E você continua comigo até o final, pois Deus tem mais uma palavra ao teu coração. Outra vez, eu quero dizer para você que você tem a liberdade de fazer comentário embaixo desse vídeo, que você quiser falar. E você pode também deixar o seu like aí, pois nossa finalidade aqui, nosso objetivo aqui é evangelização. Este é o canal da Bíblia. Se você gosta da Bíblia, de missão, de evangelização, vem comigo, fica comigo e vamos juntos levar a palavra de Deus ao mundo. Vamos ler o texto sagrado juntamente comigo agora. Entretanto, é o verso 6 de 1 Coríntios, capítulo de número 2. O verso 6 na versão NVI, diz assim o texto sagrado. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Ou seja, tem conhecimento. Outra linguagem diz entre os perfeitos, ou os que foram alcançados. Então, falamos da sabedoria entre esses. Ele segue o texto. Mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ele diz a sabedoria, a verdadeira sabedoria não vem da mente humana, vem da revelação de Deus. E a sabedoria desta era é a sabedoria que é passageira, uma sabedoria transitória, uma sabedoria que tem data de validade, uma sabedoria que vencerá, uma sabedoria que terminará, uma sabedoria que é necessária ela ser mudada, renovada. A sabedoria, a ciência de hoje não é a ciência de amanhã. Amanhã haverá mais descobertas e mudará o conceito, a defesa de hoje. Esta é a sabedoria humana, sabedoria filosófica, sabedoria intelectual. Esta é a sabedoria do sistema, sabedoria do mundo. Mas Paulo traz agora uma sabedoria que não tem previsão, não é provido, não é previsão, não é uma imaginação. Esta sabedoria agora ela não é a sabedoria de tentativa. Vamos ver se vai dar certo. Ou pensamos que é assim. Não, esta sabedoria é uma sabedoria que vem de alguém que é onisciente,
é alguém que é onipresente, é a sabedoria de quem é onipotente, é a sabedoria daquele que não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e ele é eternamente. Então não existe previsão, eu vou prevenir algo lá na frente, no decorrer desta caminhada, eu posso mudar. Não, é imudável, é imutável. A sabedoria que vem de Deus. A sabedoria de Deus, a sabedoria que vem de Deus, ela é imutável. É uma sabedoria verdadeira. É uma sabedoria que existe antes da fundação do mundo. Esta sabedoria, ela foi dada como presente, como dádiva. Todos aqueles que ele o ama. Então, você recebeu esta sabedoria sem fazer nada, sem trabalhar, sem oferecer sacrifícios, sem oferecer oferta, sem nada. A sabedoria, ela é uma graça imerecível, ou seja, ela foi doada para alguém que não merecia. Só quem faz isto é o Deus que fez os céus e a terra. Não adquiriu esta sabedoria em livros, não adquiriu essa sabedoria em bibliotecas. Não, essa sabedoria veio do céu e ela foi recebida pelo meio da fé. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Esta é a sabedoria da qual Paulo está escrevendo a uma igreja cheia de filosofia, uma igreja grega, uma igreja intelectual. Porém, Paulo está dizendo, a sabedoria que Deus te deu não se compara com a sabedoria do mundo. Verso de número 7. Ao contrário, ele falou da sabedoria humana, sabedoria que perece. Agora vem ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Esta sabedoria é a sabedoria que Deus preordenou antes do princípio das eras. Eu acabei de falar, antes da fundação do mundo. Essa sabedoria, ela foi anunciada, ela foi, durante séculos, ela foi anunciada pelos profetas. Houve-se símbolos que apontaram para essa sabedoria. Houve sacrifícios que prefiguraram para esta sabedoria. Uma sabedoria que estava oculta. E esta sabedoria, ela veio através do Cristo na cruz. Ela foi revelada através do Cristo na cruz. Ela estava oculta. Deus já preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória, para a nossa bênção. Nenhum dos poderosos desta era, verso 8, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Porque assim, esta sabedoria, ela inverte, ela é uma inversão, é o contraditório do que o mundo pensa. Para o mundo é uma sabedoria paradoxal. Para o mundo é uma sabedoria paradoxo, não tem explicação. Enquanto eles estavam açoitando Cristo na cruz, enquanto eles estavam crucificando Cristo na cruz, entendendo que eles estavam vencendo, que eles estavam sendo o ganhador do troféu, enquanto eles pensavam
que estavam eliminando aquela situação, eles estavam apresentando, amontando um palco para a vitória do próprio Deus. Quando eles matam Jesus na cruz, com a sabedoria deles, quando eles matam Jesus na cruz, eles estavam dando a vitória para esta sabedoria que estava oculta. Que esta vitória que foi para o túmulo e ressuscitou. Então, o mundo sempre perderá e Cristo sempre ganhará. Enquanto eles pensavam que eles estavam ganhando, eles estavam entregando a vitória para o Cristo na cruz. Então, se eles soubessem, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Verso 9, todavia, como está escrito, aqui ele traz os três, usa aqui uma metáfora, ou usando os três membros, para dizer assim, olha, o olho, nem o ouvido, e nem mesmo a mente, houve imaginação. Ele disse, o olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, nem o olho, nem o ouvido, nem a mente. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o que tem preparado para aqueles que foram alcançados pela sabedoria divina, pela sabedoria de Deus, pela sabedoria do alto, ouvido não ouviu, olho não viu, e nem a mente imaginou o que está e o que tem, o que está e o que tem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem mistério, Deus tem mistério ainda a ser revelado, e só encontrarão, só receberão este mistério através do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que foi prometido por Jesus Cristo, dizendo, eu preciso ir. Se eu for, o Espírito Santo virá e esclarecerá todo este mistério para vós. E isto aconteceu. O Espírito, aqueles que o Espírito Santo alcançou, revelou este mistério oculto de Deus. Revelou esta sabedoria de Deus. Por todos aqueles que foram alcançados por este Espírito, do qual desceu, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, aqueles que foram alcançados por este Espírito Salvador, esse Espírito que convence o pecador do pecado, eles receberam a sabedoria estava oculta em Deus, revelada aos que o amam. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Você pode fazer comentários, você pode deixar o seu like, pode até se inscrever neste canal. Me siga pelas redes sociais, eu sou o pastor João Guimarães. Eu estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, meu Deus, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pelo teu amor. Pai bendito santo, alcança a cada um, meu Deus. Ser a provisão no dia chamado hoje, na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, peço a tua bênção para a glória do teu nome.